E aí, boys? Eu sou o Vidênio. Oi, eu sou a Paula e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco e dar algumas dicas de como se proteger do frio aqui em Portugal. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de frio aqui na Europa, de maneira geral, é um frio bem diferente do frio do Brasil, né? Sim. Ainda mais diferente do frio do Nordeste, que nem frio lá faz, né? As primeiras dicas que a gente vai passar para vocês é em relação à casa, né? A moradia. Quando vier para cá, para Portugal, ao procurar uma casa, né, ao escolher uma casa, é importante que você preste atenção em alguns itens, né? Quando a gente pensa no frio, né, do isolamento térmico e nesse tipo de coisa. O primeiro item que você consegue ver com bastante facilidade é a questão do piso dessa casa. Se é um piso de cerâmica, se é um piso de madeira ou algum outro tipo de isolante. Veja bem se esse isolante é um isolante térmico ou não. De maneira geral, casas com piso de madeira são bem mais quentes do que casas com piso de cerâmica. Aqui na nossa em específico, né, ela é piso de madeira, mas tem uma parte que é a parte da varanda, que na reforma não fazia sentido que a varanda também tivesse piso de madeira, mas isso não faz muito sentido. Mas a varanda da gente é o mesmo piso que era anteriormente à reforma deste imóvel. Então a gente, quando vai na varanda, agora que está começando a ficar um pouco mais frio, a gente vê a diferença. A gente sente a diferença, assim, colocar o pé dentro de casa e o outro fora da varanda, você consegue perceber a diferença entre os dois pisos. Então isso mostra a importância de você ter um piso com um material que isola mais a temperatura da casa. Exatamente, né? E assim, existem lugares dentro da casa que isso é ainda mais importante. Algumas vezes a cozinha não tem tanta importância, até porque você vai estar cozinhando, vai estar ali perto do calor e tudo mais. E o banheiro, às vezes, assim, de maneira geral, ele também não vai piso de madeira. Mas o quarto é extremamente necessário, até porque você vai dormir e à noite é onde as temperaturas estão mais baixas. Outro ponto importante, pessoal, na escolha da casa é que os vidros sejam duplos, para que o frio não passe, ou melhor dizendo, o calor não saia de dentro da casa, né? As janelas e portas de vidro, elas sendo de vidro duplo, elas conseguem reter melhor a temperatura dentro da casa e você acaba não sentindo tanto o frio durante essas estações, né, de outono e inverno. Exatamente, né? E assim, outra coisa que é um pouco mais difícil, algumas pessoas colocam em anúncios e tudo mais, e outras pessoas não colocam, é a questão do capoto. Capoto aqui em Portugal é como se fosse realmente um manto, ele fica por dentro da parede. Normalmente em casas que têm a parede mais grossas tem capoto, é um isolante térmico, geralmente é feito com isopor ou algum tipo de coisa, algum tipo de material que vai realmente fazer com que o calor fique dentro da casa. Eles colocam isso na alvenaria da casa e garante mesmo que o calor fique dentro da casa. Então é uma outra coisa que cabe a vocês perguntarem ao proprietário do imóvel ou até mesmo pesquisar por essa palavra-chave ao procurar um imóvel. Outro ponto muito importante, pessoal, para manter a sua casa aquecida é ter aquecedor. A maioria das casas aqui em Portugal, elas não vêm com aquecedor já instalado, né, como em alguns outros países da Europa, então cabe a você adquirir o seu aquecedor. Existem vários modelos, existe aquecedor a gás, existe aquecedor elétrico, a óleo, existe realmente uma gama de opções que você pode pesquisar qual encaixa melhor no seu orçamento. Nós optamos por comprar aquecedores elétricos, tanto porque a nossa casa ela não tem instalação a gás, então nós preferimos manter tudo elétrico mesmo. Nós compramos aquecedores convectores. Optamos por aquecedores convectores. Ele basicamente é um aquecedor elétrico que tem placas ali na parte interna dele que vai aquecendo com resistência e liberando calor para o ambiente. Então é um aquecedor que ele depende apenas de energia elétrica. Esse modelo que a gente comprou, acredite ou não, também é da Comfort. Quem é aqui do canal sabe que é a marca preferida dessa casa. Não era um modelo mais barato, mas também não era um modelo tão caro, até porque a nossa casa, outra vantagem que ela tem é que ela não é tão grande, ela não é tão espaçosa, então é muito mais fácil fazer com que essa casa continue a ficar quentinha durante o outono e o inverno. Isso pode ser uma vantagem, encara como vantagem, as pessoas podem não gostar, podem preferir ambientes maiores, mas se você for uma dessas pessoas, você vai ter que gastar um pouco mais com energia elétrica durante esses meses de outono e inverno. Sim. E vale salientar também, né, que a conta de energia ela sofre um aumento, não somente pelo uso dos aquecedores nessa época do ano, mas pelas próprias taxas em si que aumentam. Nós optamos por esse modelo de aquecedor, ele não é um modelo que consome muito, é relativamente econômico quando comparado com termos ventiladores, por exemplo.
E nós optamos por um modelo da Comfy, bem em conta, e optamos também por comprar uma tomada inteligente, que nós pudéssemos programar quando ele desliga e liga ao longo da noite, para que ele não precisasse passar a noite inteira ligada e nem a gente tivesse que acordar durante a noite para ir lá ligar se tivesse frio ou vice-versa. Exato. Então, pessoal, o segundo tópico do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as vestimentas, né? A gente sempre procura tentar economizar ao máximo, né? A gente precisa de roupas de qualidade e tudo mais, mas a gente tenta procurar algo que seja bem custo-benefício. Então, eu vou deixar algumas dicas para vocês. A primeira dessas dicas é a segunda pele, que é como se fosse realmente uma segunda camada que você usa para garantir que o seu corpo fique bem isolado e que não faça tanto frio, né? Essa segunda pele em específico a gente comprou na Decathlon. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês darem uma olhada e tudo mais, e o valor dela. E assim, geralmente são duas peças, você usa uma peça em cima, né, com manga comprida, e uma peça embaixo que você também usa por baixo de uma calça. Bom, a segunda pele você vai utilizar por baixo da roupa, vai ser a primeira camada depois da roupa íntima que você vai vestir, e ela serve para manter ali o calor do seu corpo preso, né, sem que você perca esse calor e venha passar frio. Como o Vitor falou, nós compramos na Decathlon, foi uma opção bem em conta, mas ainda assim elas têm muita qualidade. Tem outras opções com valores um pouco maiores, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site da Decathlon para pesquisar, inclusive aconselho. E essas roupas elas vão te manter mais quentinho no inverno, você vai sempre usar essa segunda pele. Agora no outono nós ainda não estamos utilizando segunda pele, até porque o clima ainda não está tão frio, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, não é mesmo? Tem pessoas que sentem mais. Então, já vai preparando esse guarda-roupa para o inverno. Continuando, né, nesse tópico de vestimenta, a gente também deixa como dica procurar sempre blusas de malha, né? Essa que eu estou usando, inclusive, é um exemplo, é uma blusa de malha. E assim, blusas que cheguem o mais próximo possível aqui do seu pescoço, ou até mesmo passe, né, como essa da Paula. Essa com gola alta, essas blusas elas são bem importantes e necessárias para o outono e inverno. Essa daqui em específico a gente pegou no saldão, era da Springfield, foi numa mudança de estação, né? Final de verão, início de outono. Então essas promoções são muito boas e elas realmente valem a pena. A gente pegou duas dessas na Springfield, se não me engano. Cada uma foi o quê? 12 euros, 14 euros? Isso, muito em conta, levando em conta que é uma marca que geralmente os preços são maiores. Nós, além disso, pegamos também um casaco, que a gente vai falar mais à frente sobre ele, também nesse saldão. Então fiquem atentos a essas ofertas nas mudanças de estações, porque eles valem muito a pena. E ainda falando um pouco sobre essas blusas de malha, né, a gente também pegou outras, para vocês terem uma noção assim de preço, né, na Primark também. Foram mais baratas, mas também não são roupas de marca, mas isso também não quer dizer que não tinham qualidade, né. Lá na Primark a gente pegou entre 8 e 10 euros, então ainda assim era um preço bem bacana. Exatamente. Já as minhas, eu optei por comprar na Shein. Eu acho que todas as mulheres que acompanham aqui vão entender. É um aplicativo que eu gosto muito e eu sempre compro por lá. Eu optei por comprar essas blusinhas de malha na Shein. E tem compensado muito, procurando bem as avaliações. A Shein, ela classifica quais são as de outono e quais são as de inverno. Então já serve também para ter uma noção de que quão grosso é o material, quão resistente ao frio é aquele material. Além das blusas de malha, é muito importante também você vir com a terceira camada, que vai ser aí um casaco impermeável, pode ser um corta-vento, corta-chuva nesse período de outono. Mais para frente também é importante ter um casaco mais resistente, mais acolchoado, que aguente aí as baixas temperaturas. Nós aproveitamos o mesmo saldo que nós compramos as camisetas pro Victor, nós também conseguimos um desconto ótimo num casaco na Springfield. O casaco custava... Era 70 euros, se a gente não se engana. E assim, não é da marca propriamente da Springfield, é outra marca, é a marca Jack Jones, mas é uma marca muito boa. É um casaco muito quente mesmo. Até quando fazia 12, 13 graus, eu usei agora recente, mais por causa da chuva. Eu passei um pouco até de calor, tipo, não cheguei a suar, mas já estava bem quentinho mesmo. Então até 12, 13 graus ele já deixa bem quente. Então é um casaco muito bom. E a gente pagou, se não me engano, foi 25 ou foi 24 euros, né? Isso, foi um valor bem em conta mesmo, comparado com o valor original do produto, né? Não é produto com defeito de fabricação, não é nada disso. É realmente pela mudança de estação, eles esgotam, né, as prateleiras o quanto antes. E nós aproveitamos muito. Nós não precisamos comprar casacos impermeáveis desse mesmo modelo para mim, porque eu já tinha um. Então a gente aproveitou o que eu já tinha, que também é ótimo, muito quente. O que eu tinha foi comprado na Zara alguns anos atrás. Nós indicamos também para vocês o app Vinted. É uma app muito conhecida aqui em Portugal, muito utilizada na verdade em toda a Europa, onde você consegue também adquirir produtos de algumas marcas a preços mais acessíveis.
são pessoas que revendem os produtos. Você pode comprar tanto um produto usado, de segunda mão, mas em bom estado, como pode comprar um produto novo, com a etiqueta, inclusive, a etiqueta original. Inclusive, esse aplicativo, a gente teve uma ótima experiência com ele, e para vocês pensarem, deve ser tipo um brechó, um bazar, os produtos são usados, então com boa qualidade, mas não é isso. Para vocês terem ideia, eu comprei um sobretudo, esse sobretudo ele chegou aqui e ele veio até com os bolsos da frente costurados ainda, que a gente depois descobriu que isso é como os alfaiateiros finalizam esse detalhe dos bolsos em peças de alfaiateria. Então, ele era tão novo com etiqueta e tudo que a pessoa nem tinha usado. Ou se usou uma vez, provou e não gostou, ela nem chegou a abrir os bolsos da frente e nem a tirar, nem sequer tirar a etiqueta. Então, são peças de muita qualidade que normalmente custariam 90, 80, até 100 euros em uma loja e a gente conseguiu pegar por um valor muito em conta. O meu em específico foi apenas 35 euros. Isso. E o da Paula não era uma marca tão grande, era da Primark, mas ainda assim tinha qualidade, ela pagou 10 euros. E sobretudo desse na loja novo, deve custar na faixa de 35, 40 euros, com certeza. Isso, exatamente. Inclusive também veio com a etiqueta. A gente sempre preza por pegar com a etiqueta. Além desses dois sobretudos que nós pegamos um outro casaco impermeável para o Vitor, também novo, também com etiqueta. E qual foi o preço, Vitor? Exatamente. É ridículo falar, porque é um casaco da Pull&Bear, que é uma marca muito boa também, e a gente pagou 5 euros, mais 2 é uma coisa diferente. Então, exatamente. Por menos de 10 euros, um casaco de excelente qualidade. Novo. Eu cheguei a olhar também o preço dele novo na loja, eram 40 euros, então eu paguei o quê? 25% do valor. Foi uma aquisição muito boa. Então a gente deixa essa dica para vocês, a Vinted, é um aplicativo também que vocês vão achar muita coisa bacana. Exatamente. Então, pessoal, outro item também acompanhando o casaco impermeável é um sapato impermeável. Por quê? No Brasil nós costumamos utilizar tênis, calçado em geral, mais aberto, mais respirável, justamente por ser um país muito quente. Só que aqui no outono, o mundo desaba de chuva, então você precisa ter um sapato impermeável, sem aqueles furinhos no tecido do tênis para que a água não entre, porque caso contrário o seu sapato vai molhar e vai demorar muito até que ele seque. Nós compramos algumas coisas na Primark e outras coisas em lojas mesmo, online. Nós pegamos para o Vitor uma bota impermeável na Decathlon, ela foi bem em conta, ela é praticamente uma galocha, só que um pouco mais quente. Essa bota, ela custou 15 euros, se não me engano. Assim, ela tem uma qualidade muito boa. É da marca branca, da Decathlon e tudo mais. Porém, é uma bota de muita qualidade, bem quente e ela é impermeável até o tornozelo. Então, eu garanto a vocês não vão ficar com a pé molhado. Vou também deixar aqui a imagem da bota para vocês depois pesquisarem, se tiverem interesse, né? Outra coisa que também é muito importante, vocês já devem saber, mas um guarda-chuva e um guarda-chuva que seja resistente é extremamente necessário. Essa semana agora, terça-feira, passou uma tempestade aqui na região norte de Portugal, atingiu em cheio Braga, que foi a tempestade Babé. Eu estava no trabalho, eu vim do trabalho, eu enfrentei essa tempestade de autocarro e tudo mais, então foi uns maus bocados que eu passei, até que a gente decidiu, né, comprar esses itens, e assim, fez total diferença. Eu acho que a Paula lembra, eu cheguei aqui, parecendo um pinto molhado mesmo, encharcado. Do primeiro fio do cabelo até a unha do pé, eu estava encharcado. Então, quando a gente comprou esses itens, realmente fez toda a diferença. Eu vou mostrar também para vocês aqui rapidinho no próximo take como ficou o estado de duas sombrinhas que a gente tinha, que foram adquiridas no Pingo Doce. A gente comprou porque estava chovendo aqui e ali e elas funcionavam até então. Mas depois que passou essa primeira tempestade, a Babé, a segunda que teve da quarta para quinta, que chamaram de Aline, e a sexta que vai ter hoje à noite, a gente teve que investir num guarda-chuva com maior resistência. Exatamente, pessoal. Então fica aí a dica: sapato impermeável, casaco impermeável, guarda-chuva resistente. Então, pessoal, como a gente estava falando, né, vou te mostrar aqui a situação do guarda-chuva. Esse aqui foi o mais afetado, mas assim, esse é o estado do guarda-chuva. Vocês verem aqui as hastes de metal foram embora, não tem mais praticamente. Ficou completamente desequilibrado. Essa parte que está aqui caída, a haste partiu. O vento levou, a gente não sabe onde é que foi parar. Além dela, tem muitas outras que ficaram danificadas. Para vocês terem uma ideia de como é forte, né, o vento e a chuva aqui durante essas tempestades. Então, um guarda-chuva realmente resistente é muito importante. E vale salientar uma coisa. Eu estava com 2 guarda-chuvas quando passou essa tempestade e os 2 guarda-chuvas quebraram. Tudo bem, é um guarda-chuva mais simples, é do Pingo Doce, não foi essas coisas, mas ainda assim, não aguentou. Esse aqui também... Vocês olharem aqui direitinho, a haste de metal, ela entortou, ela realmente entortou. A gente tentou
fazer um remendo ainda, mas não funcionou. Não, infelizmente ele tá todo desconjuntado, coitado, todo torto. E mais um vento e ele ia embora também, igual aconteceu com o outro, a haste ia embora. Então fica a dica pra vocês, né? Porque quando passa essas tempestades aqui em Portugal, não é só chuva, né? É chuva, vento e frio. Então a gente tem que estar bem preparado para isso. Para nós mulheres, né, que gostamos de usar saia, vestido, é possível continuar utilizando essas roupas ao longo do inverno, desde que você adquira saias e vestidos de materiais muito mais grossos, né? Inclusive tem até algumas opções de malha, daquele tecido como tecido de suéter, que dá para utilizar nesse período. E para proteger as pernas, você pode comprar meia calça forrada. Existem diversos sites, até mesmo a Primark também vende essas meias calças, que elas têm um forro por dentro, como se fosse um pelinho, como aquelas mantinhas de vó, mais peludinhas, elas têm como um forro daquele por baixo, que mantém você aquecida mesmo que você utilize. Eu gosto, inclusive, de utilizar essas meias como segunda pele por baixo da calça, visto que as calças femininas elas são mais justas, dificulta um pouco mais usar uma calça como segunda pele mesmo. E essas meias calças, geralmente, elas são feitas de poliamida, né? Que é um material bastante isolante térmico, assim como o poliéster, a lã e o algodão. Então, ele consegue fazer com que a peça não fique tão grossa, né? Tão grosseira, e ainda assim mantenha um calor ali no seu corpo. Exatamente, e são peças que não são caras. Eu, por exemplo, estou usando uma nesse exato momento, acredito que se der para ver o meu joelho na câmera, vocês vão conseguir ver. Essa aqui, inclusive, ela tem um forro falso que imita a cor da sua pele. Então fica parecendo que eu estou usando a meia calça fininha, quando na verdade ela é bem mais grossa. Então fica aí a dica para as meninas também com relação a isso. Então, pessoal, vamos lá. A gente já deixou a casa quentinha, a gente já sobreviveu a tempestades e conseguiu fazer com que não chegássemos molhados em casa. E agora é nos manter quentinhos dentro de casa, né? Que aí já entra a questão de ter um pijama, ter roupas mais grossas, né, para você realmente ficar em casa, roupas de malha como essa para ficar em casa, e também uma pantufa, porque, quer queira ou não, até em casas que são bem quentes mesmo, bem isoladas, a gente, se andar descalço, nesses períodos, né, de baixas temperaturas, você ainda sente ali um desconforto no seu pé. Então as pantufas também são bem necessárias. A gente adquiriu duas pantufas, da mais simples mesmo, a gente foi na Primark. E assim, cada uma foi 3 euros, super baratinhas, mas não deixa nada a desejar, são bem quentinhas, elas são bem peludinhas, então são ótimos produtos. E sobre pijama, a gente também comprou na Primark. A Paula já tinha 2 ou 3 pijamas e tudo mais, eu não tinha nenhum. Então, só que eu tinha era uma calça daquela de moletom, que eu usava como pijama, mas eu também comprei um conjunto de pijama, camisa e calça, e custou 10 euros também, e são super quentinhos e tem subido completamente pra gente. Exatamente, usar pijama é uma coisa que não é tão comum assim no Brasil, principalmente de onde a gente veio, né, Nordeste, Natal, por ser um lugar quente, não se tem tanto o hábito de pijama. Mas aqui isso faz toda a diferença para você se manter aquecido dentro de casa. Pantufa também não era tão comum lá no Nordeste, até porque o seu pé ia suar. E aqui é indispensável. Ficam essas dicas, são coisas que são baratinhas e fazem toda a diferença para você ficar quentinho. Outro ponto muito importante, né, pessoal, é quando você vai dormir. É muito importante que a sua cama tenha roupa de cama apropriada para essa estação, né? Esta época do ano as lojas começam já a vender materiais específicos para essa época do ano, mas lojas maiores como IKEA e muitas outras vendem ao longo do ano inteiro, então você consegue encontrar esse material durante todo o ano, que é um edredom, ou edredom como a gente chama no Brasil. É muito importante pegar um edredom que seja realmente quente, muito quente, 4 estações ou extra quente, para que você se mantenha aquecido. É indispensável também as mantas polares, como eles chamam aqui, que é aquela nossa famosa mantinha de vó. Quem nunca teve aquela mantinha com o tigre ou o leão cheio de flores, aquela mantinha. Não precisa ter essas estampas, né? Mas aquele material. E é bem necessário, né? E sobre a questão do edredom também, só para reforçar, vocês vão ver que tem vários tipos de edredons, né? Assim, tem edredons até pro verão, que são os edredons mais finos, mas tem edredom com outono, 4 estações, inverno. E se você for comprar um edredom desse, evita comprar o mais barato, porque esses mais baratos não são tão bons assim, não são tão térmicos. Então pega ali o meio termo, ou se puder, um edredom realmente que seja adaptado para o inverno, que são um pouco mais caros, mas que vai fazer toda a diferença quando você for dormir.
Exatamente. E mesmo sendo uma coisa um pouco mais salgada, não é algo que você precisa ter muitos dentro de casa, né? O edredom ele precisa ser lavado ao fim de cada estação. Então, por exemplo, nós compramos o nosso, lavamos e vamos usar agora durante todo o outono. E vocês não precisam se preocupar com sujar o edredom, porque aqui eles vendem uma capa, que seria como um lençol, só que ela envolve realmente todo o edredom e protege que aquele edredom fique sujo. Então você consegue usar realmente toda a estação despreocupadamente. Já outra dica rápida, pessoal, para vocês é a questão de proteger as extremidades do corpo, né? É por onde a gente perde mais calor, então mãos, pés também. É importante você usar luvas, usar aquelas meias um pouco mais grossinhas, né? Que são mais térmicas. Touquinha também, né? Gorro, isso também é importante para você garantir que não vai estar perdendo tanto calor pelas extremidades. Isso, cachecol também é muito importante utilizar, né? De um tecido mais grossinho. Eu acredito que a Paula vai terminar usando mais cedo que eu, porque eu não sou tão friento, mas ela já é um pouco mais frienta, então... mas uma hora ou outra a gente vai ter que se adaptar, vai ter que usar, vai ter que ir de luva para o trabalho. Talvez chegando lá possa tirar, é claro, que é um ambiente fechado, mas no ambiente externo vai ter que usar todos esses adereços. E por último, pessoal, mas não menos importante, né, aqui pra gente finalizar essa sessão, é a importância de vocês construírem um lar aconchegante. Porque ao longo do inverno, pessoal, outono, com a medida que foi esfriando, não existem mais tantos eventos ao ar livre como existe no verão, como existe na primavera, que a gente tem tantas festas aqui. Em Braga, por exemplo, todo final de semana, se você fosse no centro histórico durante o verão, era certeza que tinha uma banda, coisa, tinha um teatro, tinha alguém tinha uma festa, tinha alguma coisa. E no inverno essas coisas não acontecem tanto, porque tá frio, então as pessoas ficam em casa para se manter aquecidas. Então, ter um lar aconchegante, algo que você goste, por exemplo, um sofá que você goste, uma boa TV para você assistir suas séries. Enfim, construir um ambiente que você goste de estar, porque você vai passar bastante tempo em casa. E o lazer que você tem durante o outono e inverno, exterior, né? Basicamente é você ir no restaurante e comer alguma coisa diferente, ou ir ao cinema, ou no shopping da vida. Mas, assim, você não vai ter muito acesso a lazer, a coisas ao ar livre, tipo... A gente já vê bem menos pessoas correndo nas ecovias, a gente já vê bem menos pessoas praticando esporte. Ainda praticam, mas conforme vai chegando o outono e no inverno, isso aí vai diminuindo, e eu acho que no inverno realmente vai chegar quase ninguém tá saindo de casa. Só se for realmente necessário, até porque as temperaturas vão ficar bem baixas, e aqui em Braga, ainda mais baixas ainda, que a gente está no norte de Portugal, né? Exatamente. Então fica aí as nossas dicas, pessoal, para vocês se manterem aquecidos, manterem a casinha de vocês aquecidas. Nós não chegamos a dar nenhuma dica para bichinhos, porque a Minoca é um gato, então a gente não precisa comprar roupinha para ela ficar aquecida, o pelinho dela já protege ela, mas para quem tem cães é uma boa também. Fica a dica talvez de comprar um ninho ou uma casinha para eles dormirem. Nós pretendemos comprar um desses para a Minoca, ainda não compramos, por isso a gente não vai falar muito a respeito, porque a gente ainda não tem experiência. Mas não se preocupe, você vai comprar uma casa para ela, ela vai ficar com a caixa que veio a casa. Ela nunca fica com a casa, mas tudo bem, digamos esse investimento. Vamos comprar a casinha da Minoca de todo jeito. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ajuda bastante a compartilhar esse conteúdo com quem tem esse mesmo interesse que você, ou com quem já está aqui em Portugal e gosta de acompanhar a gente, e gosta do nosso conteúdo. Isso ajuda muito a incentivar a gente. E é isso, pessoal, acompanha a gente também lá no Instagram, deixe seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até a próxima, Tchau, tchau.